Beleza. Bom, então nós começamos a ver, na aula passada, né, o estudo dos princípios. Nós falamos, então, do devido processo legal. Falamos do princípio do contraditório, da nula executio sine título e execução sem título permitida. Nula título sine lege, né? E falamos da disponibilidade da execução. Ficou faltando eu falar do princípio da tipicidade, e a tipicidade das medidas executivas, e patrimonialidade, menor gravosidade e boa-fé objetiva. Bom, então vamos lá. Vamos então falar sobre o princípio da tipicidade e atipicidade das medidas executivas. Pois bem. Bom, um ponto aqui que você precisa mentalizar, né, no estudo do processo de execução é o seguinte. Nós temos que fazer uma breve digressão histórica. Breve. Né? Não vou tomar muito tempo, mas senão você não entende o contexto que a gente está inserido. Né? Bom, o que nós temos, então? Nós temos que, no sistema de 73, nós tínhamos uma lógica processual que era distinta da lógica atual. Eu estava dizendo, né, para vocês que o princípio da legalidade, né, tanto que nula título sine lege, né, não existe título fora das hipóteses previstas em lei, e nós falamos, então, do devido processo legal, que sempre foi um princípio muito caro, né, no âmbito do processo de execução, porque ele afeta diretamente a questão dos bens, né, ninguém será privado dos seus bens, de sua liberdade, sem respeito ao devido processo legal. Então, aqui, né, nós temos uma peculiaridade muito interessante, que no âmbito do CPC anterior, no Código de 73, né, então nós tivemos uma lógica que era do princípio da legalidade com relação aos meios executivos. O que significa isso? O princípio da legalidade com relação aos meios executivos. De modo a conferir previsibilidade ao sistema, né, segurança jurídica, o juiz só poderia determinar a prática de medidas executivas, como penhora, avaliação, né, busca e apreensão, multa, né, somente se tivesse previsão legal para aquele tipo de modalidade obrigacional. E conforme o tipo de obrigação, né, seja de fazer, de não fazer, de entregar coisa, né, ou de pagar, nós temos um tipo de modalidade, um grupo de modalidades, um grupo de atividades executivas. Então, naquele contexto do CPC de 73, né, todos os atos executivos, eles estavam prévia e pormenorizadamente descritos na lei processual. Ou seja, você já saberia de antemão quais atos seriam determinados pelo magistrado, né? O princípio da tipicidade, o princípio da legalidade. Então, os atos executivos só poderiam ser determinados pelo magistrado se previstos em lei. E apenas os previstos em lei. Então, daí se falar em tipicidade. Então, aquela relação que vocês já viram em penal, né, em tributário, né, também, eles falam muito isso. Então, é a mesma relação. Lá em penal, vocês veem que só há crime se tiver a previsão em lei, como crime, como tal, né? Então, quando é o juízo de tipicidade penal. Então, aqui também é a mesma lógica, só que com relação às medidas executivas. E nós tivemos até uma questão muito interessante no início dos anos 2000, né? Em 1999, ali, 2000, eles criaram um sistema de penhora online. Só que foi um aparato tecnológico, né, obviamente, que foi desenvolvido pelo Banco Central, e o Banco Central acabou fazendo um convênio com o Poder Judiciário. Começou com a Justiça do Trabalho. E aí, para propiciar, junto às execuções, a chamada penhora online, né, penhora eletrônica, né,
dos ativos, né, de dinheiro que tivesse na conta dos executados. E no início dos anos 2000, a gente tinha justamente essa discussão. Mas peraí, o que impera aqui no processo de execução é o princípio da tipicidade, ou seja, só podemos determinar medidas executivas se estiverem previstas em lei. A penhora online não tem previsão legal, não está previsto na lei. E foi criado via convênio. Né? Convênio é um ato administrativo, é um ato infralegal. Convênio é um ato administrativo de cooperação entre órgãos públicos. Órgãos públicos. Ou seja, de poder público para poder público. Então, eles formalizam isso. Um acordo de cooperação. E isso é instrumentalizado por um ato administrativo chamado convênio. Né? Então, os advogados começaram a bater em cima disso. Começaram a questionar. Isso viola o princípio da legalidade. Né? Isso viola o princípio da tipicidade da execução. Estão criando mecanismos executivos sem previsão legal, ao arrepio da lei. Né? Então, isso gerou muita instabilidade ali no início dos anos 2000. E somente em 2005 é que vieram a alterar a lei, né, que o Código de Processo Civil, vigente à época, para prever a penhora online. Então, 2005, 2006. Nós tivemos ali duas reformas grandes, né? Então, só por aí você já começa a mentalizar o que vem a ser o princípio da tipicidade. Então, o juiz ele não tem margem de criação de medidas executivas. O juiz ele tem que aplicar o que está previsto na lei, conforme o tipo de obrigação. Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante, e fruto do Estado liberal, do modelo de Estado liberal. Então, ao juiz não cabe criar, não cabe escolher o meio executivo. Né? Então, é apenas ao juiz, nesse modelo, compete cumprir com as regras que estão previstas, estão no Código do Processo Civil. Né? Então, esses espaços de invenções, de criações, né, ou de escolha, né, você tem um espaço zerado, né, não incide. Então, no âmbito do processo de execução. Havia um engessamento, né, alguns que criticavam esse tipo de modelo, né, que falavam que esse engessamento acabava por beneficiar o devedor. Então, eu vou até colocar criar um novo slide aqui, para vocês mentalizarem o panorama que nós tivemos. O que aconteceu? Ó, tipicidade dos meios executivos. Então, a lógica, né, tipicidade é igual a previsibilidade. Previsibilidade do sistema. Né? Então, o CPC de 1973, e você, meu querido, minha querida, estiver fazendo estágio, né, estiver trabalhando em escritório de advocacia, estágio no fórum, né, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, ou trabalhista, você ainda vai se deparar com esse código de 73. Porque só tem 5 anos que ele nos deixou. Então, e óbvio que você vai ter processos que tem mais de 5 anos, né? Então, esse código que estamos estudando, né, atualmente, é o Código 2015, que entrou em vigor em 2016, né? Hoje são 12 de março, ele faz 5 anos de vigência, agora de 18 de março, né? Então, o CPC de 73, ele trabalhava, então, com essa lógica, né? Então, trabalhava com a lógica da tipicidade dos meios executivos. Né? Então, ao juiz, né, não competia inventar, criar, né, ou escolher meios executivos.
Ok? Nós tivemos essa lógica. Bom, aí nós tivemos a década, né? Década de 90, nós tivemos, então, algumas reformas, né? Reformas do CPC. Eu comentei até na aula passada, né? Comentamos sobre a questão da tutela antecipada, não é? Mas a questão da inserção da tutela antecipada foi muito relevante, mas aqui nesse contexto, né, da tipicidade, então, além, né, da previsão da tutela antecipada genérica, que nós comentamos na aula passada, a lei 8952 de 94, 952 de 94, também reformou as tutelas jurisdicionais. Alguém está me chamando aqui, só um minuto. Vou tentar entrar. Também reformou as tutelas jurisdicionais de obrigações de fazer e não fazer. Então, ali, com relação às obrigações de fazer, né, e não fazer, nós tivemos aqui, então, a possibilidade, né, houve uma abertura para que o magistrado, que o juiz, escolhesse a melhor forma de tutelar o direito em voga. Então, previu ali as astrentes, uma multa periódica, né? Periódica, nós vamos falar sobre isso. Periódica pode ser por ato, por minuto, por hora, por dia, né? Então, previu remoção de pessoas ou coisas, impedimento de atividade nociva, como exemplos de medidas possíveis para a tutela destas modalidades obrigacionais. Então, meus amigos, olha só, colocou um rol de medidas, mas um rol não taxativo. Não é taxativo, era um rol exemplificativo. Então, nessa reforma dessa lei, além de prever, né, o que nós falamos lá sobre a tutela antecipada, então foi muito interessante que, se o juiz vislumbrar que estas medidas são inefetivas, poderia criar ou determinar a medida que melhor protegesse o direito tutelado. Então, conferiu aqui, o que significa isso? Conferiu ao juiz um poder criativo de medidas executivas. Olha que interessante. Então, esse aqui, nesse caso, foi o artigo 461, né, na época, né, foi o CPC 461. CPC, artigo CPC de 73, tá? Tô falando. Artigo 461. Falava das obrigações de fazer e não fazer. Então, ali, eles colocaram ali um rol, né, de medidas jurisdicionais possíveis. Então, olha, o juiz pode fixar multa, né, que a gente chama de astrentes, né, astrentes. E a multa periódica, ela pode ser progressiva, ela pode ser por ato, ela pode ser por minuto, por hora.
né? Então, se é periódica, né, o juiz aqui determina, conforme a peculiaridade do caso concreto, qual é a periodicidade dessa multa. Né? Então, por exemplo, você quer tirar do ar um programa de televisão que passa todos os dias, né? Que ele é nocivo, ou mudar ele de horário, então está num horário impróprio para crianças. Então, se ele passa de segunda a sexta, né, então você tem que fixar a multa por dia, né? Se é uma conduta que se protrai no tempo, de hora em hora, então ele vai fixar uma multa por hora. Ah, não, é um programa semanal. Um programa semanal, uma conduta que acontece semanalmente. Então ele pode fixar por ato. Cada vez que praticar aquele ato, né, vai incidir a multa. Né? Então é uma tutela contra um ilícito civil. Então previu-se preferencialmente a ideia da multa periódica e que o juiz poderia também determinar outras medidas de apoio, como remoção de pessoas ou coisas, até mesmo impedimento de atividade nociva, né? Então, imagine o seguinte, olha, estão construindo um McDonald's aqui no bairro Recreio dos Bandeirantes, né, onde eu moro, imagine, né, como exemplo, estou inventando. E aí o atual proprietário do McDonald's lá do shopping, né, lá da Medalha Milagrosa, ele tem um contrato de exclusividade. Então, exclusividade ou de preferência, né? Então, teria que primeiro o McDonald's oferecer para ele, se ele tem interesse em construir uma nova sede, uma nova loja do McDonald's, uma nova lanchonete. Se ele tiver interesse, ele que vai construir, né? Tem que dar primazia, preferência a quem já tem experiência, né? Parece que existe esse contrato. Isso é real, né? E também parece ter um contrato limitativo por número de McDonald's por habitantes, número de habitantes. E aí vem uma pessoa de fora e começa a construir aqui, né? Ele queira entrar na justiça, então, alegando seu direito de preferência, que não foi obedecido, né? E ainda a cláusula de habitantes, do número de habitantes, que também não foi respeitado. O Uberaba ele não tem 400 mil habitantes para abrir uma nova loja do McDonald's, não uma nova lanchonete. Estou inventando. Pois bem, ele vai entrar com uma ação de obrigação de não fazer, não construir, né? Então, com base nessa lógica aí da reforma que nós tivemos em 94, né, da Lei 8952, ele pode pedir uma tutela antecipada genérica, como nós vimos na aula passada, né? Então, ele pode pedir uma tutela antecipada baseada no período de dano irreparável, difícil reparação, e um juízo de probabilidade, que é o contrato que ele tem, né? É bem tranquilo ele demonstrar o direito dele por causa da questão contratual. Qual o objeto da obrigação? Ele quer uma obrigação de não fazer, não construir. Então ele vai ter aqui, né, por exemplo, como uma medida eficaz, as astrentes. Então, como eles estão construindo, por exemplo, diariamente estão lá os pedreiros, estão lá todo o aparato, né, para construir aquela nova loja, aquela nova lanchonete, então ele pode pedir uma multa periódica. Uma multa de 50 mil reais por dia, né? Ou por hora, cada hora trabalhada. Eu acho que é possível. Mas, pelo que eu vejo, a velocidade com que o McDonald's, essas franquias do McDonald's, a velocidade com que eles erguem uma nova loja, talvez a multa não seja mais idônea. Talvez o ideal seria justamente essa outra medida aqui, ó, remoção de pessoas. Você chega lá, né, com um oficial de justiça, uma guarnição da polícia ali também, e manda os pedreiros saírem de lá. Remoção de pessoas, porque sem pedreiro ninguém constrói. Ou pode ser também remoção de coisas, né? Retirar as telhas, retirar o cimento, retirar os tijolos, né? Sem isso também ninguém constrói. Então, isso aqui é meramente indicativo, meramente exemplificativo. O juiz ele pode até mesmo criar outro mecanismo para a busca da tutela desse direito. Então, conferir essa abertura. Isso aqui é chamado de medidas de apoio, né? São medidas chamadas de medidas
de apoio para a efetividade, né, da tutela jurisdicional. Okay? Então, é bem interessante essa lógica que foi implantada ali a partir de 94. Antes de 94, nós não tínhamos isso. Não tínhamos. Ele tinha que estar com o título na mão, título executivo, e só então depois ele poderia executar. O máximo que ele poderia fazer para estancar, às vezes, um perigo de dano irreparável, no tipo de separação, é entrar com uma tutela cautelar. Uma cautelar. Né? Então, se valia muito naquele tempo de tutela cautelar. Só que a tutela cautelar era uma tutela de segurança apenas. Ela não satisfaz o direito tutelado. Né? Então, ela tinha crise de efetividade, a tutela cautelar. E tinha que propor uma ação cautelar própria. Né? Então, era bem mais burocrático. Perceba. Então, se o juiz verificar que essas medidas são inefetivas, ele pode criar. Esse é o grande ponto de amarração, ou determinar a medida que melhor proteja, né, então, esse direito tutelado. Então, conferiu aqui, então, ao magistrado o poder criativo. Só que, peraí, não tem alguma coisa errada aqui, não? Né? Perceba, que só falou de obrigação de fazer e não fazer. Nós temos entrega de coisa também, é uma obrigação de pagar. Então, meus caros, esse poder criativo só foi estendido, então, às obrigações de fazer e não fazer. As outras modalidades obrigacionais ficaram de fora. Ficaram de fora. Então, se você entrasse, se você precisasse, por exemplo, de um medicamento, né? Você comprou um carro lá na concessionária e eles falaram, olha, tem uma fila de espera, você vai precisar esperar aí 15 dias ou 30 dias para entregar o carro. Tudo bem, você vai lá e paga o carro, né, ou oficializa o contrato, faz, por exemplo, um financiamento, ou paga ele à vista, não importa, né? E aí passa os 30 dias e nada do carro chega. Passa mais 30 dias, nada do carro chega. Então você vai entrar com uma ação de obrigação de entrega de coisa, entregar o carro que você comprou. Né? Ou então você precisa de ajuizar uma ação contra o poder público, o município, ou o Estado, né, para fornecimento de um medicamento num tratamento raro, né? Você não tem condições de arcar com o custeio daquilo, por exemplo, injeções para segurar a esclerose múltipla, né, que é caríssima, né? Cada injeção é R$2.000, pelo menos ao tempo que eu propus a ação era esse valor, né? Agora já deve ter subido, né? Tudo subiu, está tudo muito mais caro, né? Então, se você fosse propor uma ação de obrigação de entrega de coisa, você não tinha essa lógica aqui, não. Você ainda estava preso na lógica da tipicidade dos meios executivos, né? Então, percebendo isso, né, que a reforma foi apenas parcial, apenas para as obrigações de fazer e não fazer, somente em 2002 que nós tivemos a inclusão, né, em 2002, tivemos outra reforma do CPC para incluir nesta lógica acima das obrigações de fazer e não fazer, a obrigação de entregar coisa. Incluíram a obrigação de entregar coisa apenas em 2002. Apenas em 2002. E em 2005, nós tivemos a reforma de novo do CPC para criar o sistema de cumprimento de sentença, né? Em 2006, outra reforma para, por exemplo, incluir a questão da penhora online, né? Foi somente em 2006, estou lembrando aqui. E conferir medidas mais efetivas também para a obrigação de pagar. 2005, 2006, a lógica foi de reforma das obrigações de pagar, né? Então, foi um processo bastante lento. Né? Então, em 2005.
e 2006, nós tivemos, então, as reformas estruturais das obrigações de pagar. Mas, neste caso, desta obrigação, não conferiu a possibilidade de medidas atípicas. Está ficando pequeno, né? Se eu consigo, que eu vou jogar mais aqui, que vai aumentando. Então, ainda, né, com relação às obrigações de pagar, não se chegou ao ponto, né, de conferir a chamada atipicidade, né, de medidas. Né? Então, ficou ainda um sistema bastante preso, né, à lógica anterior, que é a lógica da tipicidade. Então, perceba, a lógica da tipicidade, né, então afirma que o juiz só pode aplicar os meios previstos em lei. A lógica da atipicidade afirma a ideia de que o juiz pode criar mecanismos executivos. Ok? Eu vou abrir um outro slide para você ver o que aconteceu aqui no âmbito do nosso CPC de 2015. CPC de 2015. Vou abrir aqui o site do Planalto. Do artigo, se você quiser ir procurando aí, às vezes, o artigo 139. Eu vou colocar aqui no slide, só do Planalto. Artigo 139. Muito interessante. Ó. Então, perceba, agora eu estou falando do CPC 2015, tá? Então, você sabendo que tipicidade, então, é um sistema fechado, é um sistema que a lei cria mecanismos executivos. Sabendo que a tipicidade, o juiz cria mecanismos executivos, conforme melhor lhe aprouver, né? Então, veja o que diz o artigo 139 do Código de Processo Civil de 2015. Então, estou falando agora do sistema atual, tá? São vários incisos que eu coloquei aqui, o que nos interessa, né? O juiz, então, dirigirá o processo conforme as disposições desse código. Ok, até aí tudo bem. Eu deixei aqui esse zoom de propósito só para fazer um comentário, abrir um parêntese, né? Assegurar a igualdade, as partes, igualdade de tratamento. Só um parêntese com relação a isso. Já, aproveitando o ensejo, né, que eu vou falar do artigo 139, que não vai nos interessar o inciso 4, tá? Mas eu quero fazer só um breve comentário aqui sobre esse artigo, esse inciso primeiro. Essa ideia de igualdade de partes, ela incide no processo de conhecimento. Porque aqui no processo de execução, parte do pressuposto que o credor tem razão. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, há uma diferenciação de tratamento. Se há uma diferenciação de tratamento, não há que se falar em princípio da igualdade. O que deve nortear aqui no processo de execução é o contraditório. Se você entender que o contraditório ele assegura em alguma medida o princípio da igualdade, porque ambos têm que falar, ambos devem ser oportunizados atos de fala, um espaço de fala, ou seja, direito de se manifestar e ter seus argumentos considerados. Então, se você considerar isso como sendo uma dimensão da igualdade, né, aí tudo bem. Mas é só eu que penso que isso aí é uma dimensão da igualdade. Pelo que eu vejo, os autores, eles não tratam isso dessa forma. Mas igualdade mesmo, tratar todos iguais, autor e réu de forma igualitária, isso é lá no processo de conhecimento. Porque lá nós temos uma crise de certeza. Eu não sei quem é que tem razão. Não sei, como eu disse na aula passada. Se você não sabe quem é que tem razão, pode ser que quem tem razão seja o réu. Pode ser que quem tenha razão seja o autor.
Então, nós estamos diante de uma crise de certeza. Se você não sabe quem tem razão, você tem que tratar todos iguais. Então, essa lógica de assegurar as partes igualdade de tratamento é lá, da crise de certeza. Porque aqui nós estamos falando de crise de cooperação. E quando se fala em crise de cooperação ou de adimplemento, nós já temos um direito acertado. Nós já sabemos a quem assiste o direito. O direito assiste ao credor, a quem venceu a demanda. Então, o que vai ser chamado aqui no processo de execução de exequente. O exequente tem primazia, né? Até falando do princípio da disponibilidade de execução. A execução está ao dispor do exequente. Se ela está ao dispor do exequente, o exequente é apenas uma das partes. Lembra que eu disse para vocês na aula passada. Parte do pressuposto que o credor tem razão. Parte do pressuposto que os atos do credor, do exequente, são legítimos. Eu até dei um exemplo para vocês. Ó. Mesmo se for uma medida ilegal, né? Que trabalha aqui com a lógica do vai que cola e trabalha com a lógica do quem cala consente. Foi a nossa parte final da nossa aula passada. Né? Nós falamos sobre isso. Então, não há que se falar em igualdade de tratamento. Não era esse o parênteses que eu queria abrir. Né? Aqui fala também, né, velar pela duração razoável do processo, que é sempre difícil, prevenir e reprimir atos tentatórios de dignidade da justiça. Isso aqui é importante. Eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso mais para frente. Tá aqui, ó, nesse slide aqui. Não vou explicar boa-fé, as dimensões da boa-fé, e essa aqui é uma delas. Atos atentatórios à dignidade da justiça. Então, isso aqui é punível, né, quando há um contempt of court, atos atentatórios à dignidade da justiça, a gente chama de contempt of court, então isso é também aplicável aqui no processo de execução. Isso vai ser conversa para a próxima aula. Então, aqui, meus amigos, o que vai nos interessar nesse nosso contexto é esse inciso 4 aqui. Ó. Porque olha o que ele fala. Presta atenção no que fala esse inciso 4. Então, o juiz dirigirá o processo, incumbindo ao juiz. Então, o que incumbe ao juiz? Né? Então, ó, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais, ou subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Olha que interessante. Este artigo, né, segundo a doutrina, ele confere um poder geral de executibilidade. Poder geral de execução ao magistrado. Poder geral de execução ao magistrado. O que significa isso? Olha só o que diz o inciso 4. Compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais. Ou seja, está dando ao magistrado uma carta em branco. Uma carta em branco para que o juiz crie medidas atípicas. Então, conferiu ao juiz o poder de criar medidas executivas atípicas, ou seja, não previstas em lei. Olha que beleza, né? Bom, alguns comentários aqui importantes. Medida indutiva. São medidas que vão induzir comportamento. Medida coercitiva. Que, se não praticar o ato, ele vai sofrer uma punição. Medida mandamental. Há um comando. Um comando. Faça. Deixe de fazer. Entregue. Né? Pague. Então, há um comando mandamental do magistrado. Uma ordem. Né? Autores como, por exemplo, o professor Fred Didier dizem que isso aqui é uma redundância. Por quê? As medidas coercitivas, por exemplo, faça sob pena de uma multa de R$1.000 por dia. Então, ela está induzindo comportamento e, se ele não cumprir, ele vai sofrer essa coerção.
pague em 3 dias, sob pena de prisão. Pague os alimentos em 3 dias, sob pena, ou justifique, né? Ou justifique, ou comprove que você já pagou, sob pena de prisão. Então, a medida coercitiva, ela já induz comportamento. E a medida coercitiva contém um mandamento, contém uma ordem. Então, o Fred Dier fala, isso aqui é totalmente redundante, né? Então, entrar para dentro, subir para cima, sair para fora, né? Medida coercitiva, indutiva, mandamental, é a mesma coisa, tá? Medida subrogatória, né? Nós vamos falar sobre isso, são medidas determinadas pelo magistrado em que visam alterar a realidade fática. Quando a medida coercitiva não funciona. Em outras palavras, a medida coercitiva ela gera uma pressão. Ela vai gerar uma pressão e quem vai agir é o devedor. Quem vai agir é o devedor. Então, quando o juiz chega e fala, olha, não construa um McDonald's, senão você vai sofrer uma multa de 50 mil reais por dia. Ou por hora. Por hora. Né? Então, ele fixou uma medida coercitiva, com uma possibilidade de punição. Ele deu uma ordem, não construa um mandamento. Ele quer induzir um comportamento. Ele quer que aquela construção de aquele McDonald's não ocorra. Isso que o Fred Dier fala que isso é tudo a mesma coisa. Né? Agora, quando a medida coercitiva não funciona, aí ele tem que partir para medidas chamadas subrogatórias. A subrogatória ela visa alterar, então, a realidade. A realidade. Então, aí ele pode, lembra que eu coloquei no slide anterior, ele pode mandar, por exemplo, remover os pedreiros, remover os tijolos, o cimento. Então, quando é o próprio Estado, né, quem está promovendo a alteração fática, a gente chama de medida subrogatória. Então, quando chega um Estado lá, o próprio Estado vai lá e penhora o seu bem, o seu carro, o próprio Estado chega lá com um oficial de justiça e fala para os pedreiros, saiam, vão todos embora, senão vocês vão sair presos por crime de desobediência. Não é? Então, isso aí chama medida subrogação. É quando a medida coercitiva não funciona, então você vai para a medida subrogatória. Tá? É bem interessante. Eu já vou comentar, assim que eu acabar essa parte de princípios, né? Até preparei aqui esse esquema, né, para vocês entenderem as lógicas, né? Execução direta, execução indireta, subrogação, né, pressão psicológica. Então, nós vamos comentar sobre isso, tá bom? Esses 2 slides aqui, tá? Mais para frente. Acho que já deu para vocês terem uma ideia do que vem a ser, né? Pois bem, então, voltando aqui, né? Então, conferiu aqui o juiz poderes executivos. Poderes executivos. Né? Então, dele criar, né? O magistrado criar a medida que melhor atenda aqueles interesses na perspectiva do juiz. Do juiz. Não é? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar. Eu vou colar aqui um esquema que eu elaborei, eu pus lá no meu livro de execução. Eu vou pôr aqui só para a gente contextualizar o que a doutrina pensa sobre isso. Pessoal, esse esquema aqui está lá do livro, estou copiando aqui e pôr aqui para vocês. Ó, é claro que isso gerou alguma resistência, né? Nem todo mundo concorda com isso. Né? Nem todo mundo concorda. Então, vamos ver o que a doutrina fala. Deixa eu só arrumar aqui, que deu um errinho. Formatação. Beleza, deu certo. Ó, a questão aqui é a seguinte, meus amigos, presta atenção. A grande questão quando fala em poder criativo, né, esse artigo 139, é que alguns doutrinadores chegaram e falaram o seguinte, olha, o juiz ele pode criar qualquer medida, mesmo que não estejam previstas em lei. Então, é um pouco diferente, né? É diferente daquilo que nós falamos aqui na análise histórica. A análise histórica, aqui, quando a gente falou dessa lei 8952,
de 94, o artigo 461, né, que foi o reformado naquela época, né, aqui em 2002 é o 461A, eles acrescentaram uma letrinha, né, o 461 traço A, depois eu mando isso aqui para vocês, tá? Aqui, você tinha um rol exemplificativo. Você falaria assim para o juiz: olha, juiz, você pode fixar as astrentes, você pode pedir para remoção de pessoas, remoção de coisas, ou impedimento de atividade nociva. Por exemplo, impedimento de atividade nociva, na área ambiental, é bastante interessante. Bastante interessante. Porque você pode chegar, por exemplo, você chega lá para uma obrigação de fazer, por exemplo, colocar um filtro na chaminé lá da determinada indústria, determinada usina. Né? Aqui nós temos muitas usinas de cana, né? Então, imagina, o Ministério Público entra com uma ação para a obrigação de fazer, colocar um filtro para diminuir os níveis de poluição. E fixa ali um prazo, né? E pode pedir a colocação de astrentes, né, as multas, por tempo de atraso. Agora, verificando que a multa é inefetiva, ele pode até pedir o impedimento de atividade nociva, ou seja, fecha a fábrica até que eles instalem o filtro. Então, isso está aqui dentro, esse tipo de medida está aqui dentro do alcance interpretativo do que vem a ser um impedimento de atividade nociva. Então, tem um rol exemplificativo, mas ele já te dá um mapa, ele te dá uma bússola do que você pode fazer. Então, é um poder criativo direcionado. A grande questão daquele artigo 139, que eu estava comentando, né, do CPC, esse artigo 139, que ele dá uma carta em branco. Ele não direciona nada, ele não dá uma bússola para nada. E aí que está o problema. E aí que nós abrimos a caixa de Pandora de todos os males, né? Então você vê magistrados determinando, para cumprimento de obrigação, ele manda cancelar o seu cartão de crédito. Você imagina, né? Você está devendo lá uma mensalidade para a faculdade, um semestre, imagina se você teve um semestre difícil, financeiramente falando, aí a faculdade entra com uma ação de execução contra você, executando um contrato, né? E aí o juiz, para te obrigar a pagar, ele manda cancelar o seu cartão de crédito, ou suspender o seu cartão de crédito. Qual a relação entre causa e efeito? Qual a relação entre suspender o seu cartão de crédito para te obrigar a pagar a mensalidade atrasada? Ou então ele manda suspender sua carteira de habilitação. Tá imaginando? Você está com a sua carteira de habilitação suspensa, você não pode andar de carro, que vai constar lá no sistema, né, que está suspenso, vai constar um gravame lá. Se você for pego numa blitz, você está dirigindo de forma ilegal. E aí? Para te compelir a pagar? Porque olha o que diz o inciso 4º que eu coloquei para vocês. Ele pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais. Então, e não tem a bússola que tinha lá no CPC de 73. Não tem. Carta em branco. Então, você tem visto aí, direto a gente escuta na mídia, nos sites jurídicos, né, nas páginas jurídicas, né, do Instagram, por exemplo, eu sigo vários no Instagram. Você vê direto, olha, o juiz mandou cancelar a internet do cara. Então, é um poder que não tem medida, não tem norte, né? Então, cada juiz vai poder criar a medida que melhor lhe atender, né? Vai vir da cabeça dele. Então, isso gera uma instabilidade muito grande. Isso gera uma incerteza muito grande, né? É claro que para o credor é uma beleza. O credor é uma beleza, mas e para o devedor? Lembra que eu disse para vocês na aula passada? Tudo bem, o processo se desenvolve em favor do credor, por isso que essa questão da igualdade ela não se aplica aqui no processo de execução, que parte do princípio que o credor tem razão. Ok? Mas lembra que eu disse que ao devedor compete a postura de controle de legalidade, controle das regras do jogo, controle do devido processo legal. Então, como que ele vai fazer o controle se não tem parâmetro? Né? Então, ele teria que
buscar ali o princípio da proporcionalidade. Então, vai averiguar se aquela medida é adequada, idônea para o fim que se busca, necessária, né, que é a imprescindibilidade, não vai sobreviver essa análise da proporcionalidade. E a relação entre meios e fins, né, que é a proporcionalidade sentido estrito. São os três elementos: adequação, necessidade, proporcionalidade sentido estrito. A proporcionalidade sentido estrito é a relação entre meios e fins. Se os sacrifícios, né, compensam os benefícios. Né? Os benefícios, perdão, compensam os sacrifícios. Então, é a única forma de você fazer o controle jurisdicional é por meio da proporcionalidade, né? Do princípio da proporcionalidade. Adequação, necessidade e proporcionalidade no sentido estrito. Esse assunto chegou no STJ e o STJ se posicionou como sendo essa cláusula do artigo 139 ela é válida. O juiz ele pode criar mesmo, à medida que melhor ele entender. E que o STJ entendeu, pelo que eu acompanhei até agora, depois nós vamos fazer uma análise jurisprudencial de alguns temas palpitantes aqui do processo de execução. Ele entendeu como abusivo o cancelamento de passaporte, a suspensão de passaporte. Ele achou, o STJ entendeu que isso aí era abusivo por parte do juiz. O juiz não pode suspender passaporte para compelir o devedor a pagar. Né? Então, o que será, né? Porque passaporte é, talvez, para os ricos, né? Enfim, só uma ideia. Mas é curioso, né? Por que passaporte não pode e carteira de habilitação pode? Ainda mais agora na realidade de Uber, né? Que nós temos, esses motoristas de aplicativo, eles precisam disso até para sobreviver. Né? Então, às vezes o juiz determina, você vai ter que impugnar e dizer, olha, eu preciso da carteira de habilitação para trabalhar. Não é aí que eu não vou ter dinheiro mesmo, nem para sobreviver, nem para pagar conta, né? Nem para pagar as dívidas. Enfim, eu acho que esse sistema é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Esse de conferir uma carta aberta, uma carta em branco aos magistrados. Mas, enfim, é a opção legislativa que foi feita. Como eu estava dizendo, eu trouxe um panorama doutrinário aqui. Né? Nós temos aqui dois autores que são diametralmente opostos. Né? O Araquém de Assis, né, já da geração mais antiga, para mim ele é o maior processualista do Brasil, o Araquém, né? São três pesos pesados aqui, né? O Araquém, Marinoni e o Didier são talvez os maiores hoje do Brasil. E olha o posicionamento deles. O Araquém, ele trabalha o princípio da legalidade. Então, o juiz ele tem que se valer das medidas típicas, que estão previstas em lei, e ele tem que escolher as que tem ali existentes. Então, a sala fala, olha, no leque de opções está remoção de pessoas e coisa, então ele pode adotar. No leque de opções está impedimento de atividade nociva, está previsto na lei, então ele pode adotar. Então ele entende que o juiz ele não pode criar o Araquém. Ele tem que, no rol já previsto na lei, ele escolhe as que melhor atendem, então, essa necessidade do caso concreto. Tá? É bem interessante esse posicionamento dele. Agora, o Marinoni é o oposto. O Marinoni fala, não, o juiz ele cria. Né? Se o juiz achar que cancelar cartão de crédito vai trazer efetividade, ok. Né? Ele pode escolher o meio executivo que ele desejar. Né? Então, e ele pode impor para qualquer modalidade obrigacional, até obrigação de quantia, pagar quantia. Tá? Não é mais aquele debate, né? Aqui no CPC 2015 não é mais aquele debate só nas obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa. Então é para qualquer modalidade obrigacional, até a obrigação de pagar. E essa posição do Marinoni, que o juiz sim pode escolher, o juiz sim pode criar, principalmente, essa é a grande questão, né? Porque escolher, parece que todos estão de acordo, mas a questão é o poder criativo, o juiz criar uma medida que não está prevista em lei, o Marinoni fala que o juiz pode. E o STJ adotou essa teoria. Então, essa aqui do Marinoni é a que o STJ tem abraçado, tá? É a teoria dele. É claro que, como você já sabe, a questão do passaporte, o STJ não referendou, tá? Eu, particularmente, eu acho a do Didier a mais equilibrada. A posição dele é a mais equilibrada na minha visão, na minha opinião. Porque, olha o que ele diz, né? O Didier, ele basicamente ele fala o seguinte, ó, primeiro,
né? Com relação às obrigações de fazer e não fazer, ok. O próprio sistema fala da atipicidade. Por que o próprio sistema fala? Porque o sistema, ele dá lá um leque de opções de forma meramente exemplificativa. Então, quando o sistema fala, olha, multa, ou remoção de pessoas, ou remoção de coisas, ou impedimento de atividade nociva, né? Ou qualquer outra medida. Então, é meramente exemplificativo, é a bússola, né, que eu estava dizendo. Então, ali o sistema já adotou um modelo, né, de estrutura atípica. Agora, a grande questão, né, que aí foi a grande sacada do Fred Dier, que eu acho interessante, ele fala o seguinte, mas peraí, com relação às obrigações de pagar, a estrutura é outra. As obrigações de pagar, você tem lá um capítulo gigante sobre penhora. Não ficar um mês falando de penhora. Um mês falando de penhora. Você tem um detalhamento sobre como que é feita a avaliação. Você tem um detalhamento, é bem detalhado mesmo, como fazer um leilão, uma expropriação por leilão, leilão particular, leilão público, né? A adjudicação de bens. Então, e essas normas estão ali não são à toa. Essas normas estão ali justamente para a efetividade da tutela de obrigação de pagar, em que o devedor responde com o seu patrimônio. Nós temos a lógica da penhorabilidade de bens. Então, se o juiz fosse criar qualquer medida idônea, que melhor lhe aprovesse, para também as obrigações de pagar, então esses artigos não teriam efetividade nenhuma. Esses artigos serviriam para nada. E óbvio que foi colocado um capítulo muito grande, né, são mais de 100 artigos para falar sobre a técnica expropriatória, englobando ali penhora, avaliação, né, e a expropriação propriamente dita. Então são mais de 100 artigos. Então esses 100 artigos estão ali à toa? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, esse posicionamento me parece bastante equilibrado, porque ele fala o seguinte, a obrigação de pagar, você tem que seguir a lei. Prima facie, né? A lei. Se verificar que os mecanismos previstos em lei são totalmente inefetivos, não funcionam, aí sim você vai para a via atípica. Olha que interessante, né? Então, nas obrigações por quantia, né? Então tem que seguir os meios típicos previstos em lei. Os meios previstos em lei. Se inefetivos, aí sim o juiz pode criar meios atípicos. Então, é muito interessante esse posicionamento. Eu achei ele brilhante. Né? Enfim, é um tema palpitante. Palpitante. Quem está escrevendo muito bem sobre isso, né? Aqui. Essa coleção aqui que eu comprei, essa coleção aqui é muito boa, né? Se você quiser aprofundar em direito processual, essa coleção é muito boa. Que chama Devido Processo Legal, essa coleção. Por enquanto, são 3 volumes, né? E o volume 4 vai ser sobre isso. Poderes executivos. Poderes executivos. Até já está na pré-venda, né? Assim que eu devo comprar. Vou até colocar aqui, anotar para eu comprar. Já está na pré-venda o volume 4, que é sobre poderes executivos. Essa coleção, ela trabalha o garantismo processual. É muito interessante essa visão do garantismo processual. E depois eu vou passar para vocês no WhatsApp. Tem um e-book de um juiz do Paraná chamado Antônio Carvalho, que critica essa lógica dos poderes executivos. Tá? Eu não lembro direitinho o nome do livro, mas chama Poderes Executivos Atípicos, acho que é o nome do livro. Um livro capa preta. Ele escreve com o Diego Krevelin, né, que é justamente esse cara aqui. Esse Antônio Carvalho escreve com esse cara aqui, Diego Krevelin, que é o autor desse volume 2, e escreve também com esse cara aqui, autor do volume 1, que é o Matheus da Costa Pereira. Tá? Então é muito bom esse livro. E parece, para quem é assinante do Prime, né, da Amazon Prime, o e-book está disponível de forma gratuita. Gratuita. Se você não for assinante do Amazon Prime, ele é um livro, o e-book dele é bem barato, acho que é R$20 o preço do e-book. É muito bom o livro, muito bom, recomendo. Então ele tece várias críticas a esse modelo de poderes executivos atípicos. Tá? Vale a pena a leitura. Esse aqui é o tema do momento, né, do processo de execução. Né? O juiz pode ou não pode criar meios executivos? Né? Quais os limites? Quais os limites? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta de $1 milhão.
Então, e o que tem acontecido? Tem acontecido que os juízes têm criado, sim, mecanismos atípicos. Comecem a reparar. Né? Esse negócio de bloqueio de cartão de crédito, suspensão de carteira de motorista, né? Enfim, cada uma. Se fosse partidário disso, né? Eu ia mandar bloquear a internet do povo. Você ia ver que o povo ia pagar rapidinho. Né? Pois bem, meus amigos, continuando. Vamos terminar pelo menos os princípios aqui hoje. Né? O próximo princípio aqui, então, é o da patrimonialidade. Patrimonialidade é muito interessante, muito importante. Né? Então, a ideia básica de que o devedor responde com o seu patrimônio, todo ele. Aliás, vocês viram isso lá em Direito das Obrigações. Né? Então, lá no Direito das Obrigações, você tem, acho que é o 391, né? O artigo 391, isso, acho que é o 391, que fala que o devedor responde com o seu patrimônio atual e futuro. Isso foi reproduzido também no Código de Processo Civil, no artigo 789 do Código de Processo Civil. Então, que o devedor ele vai responder então com todos os seus bens, essa é a lógica, presentes, os bens atuais que ele tem hoje, e também os futuros, aquele bem que for angariando ao longo do tempo. Né? Então, enquanto perdurar uma ação de execução, os bens que forem sendo auferidos pelo devedor integrarão o bloco de patrimonialidade, poderá ser suscetível de expropriação. Né? Então, claro, dentro do prazo prescricional. Nós vamos falar sobre prescrição intercorrente, que é a prescrição no curso do processo de execução, e é o que é bastante interessante. Então, você tem que mentalizar o seguinte, né? O devedor responde com o seu patrimônio, presente e futuro? Sim. Mas nós temos um rol bastante extenso de bens impenhoráveis. E nós vamos falar sobre isso. O artigo 833, ele ressalta, do Código de Processo Civil, tá? 833, fala dos bens impenhoráveis. Ou seja, quando se fala em bens impenhoráveis, nós estamos falando ali de uma proteção ao devedor. Assegurar ao devedor um patrimônio mínimo. E é interessante, o principal expoente, né, o principal escritor dessa tese do patrimônio mínimo, tutela do patrimônio mínimo, é o ministro do Supremo, que ficou agora bastante famoso, né, por causa do caso Lula, o ministro Luiz Edson Fachin. O Luiz Edson Fachin, ele é civilista, ele não é penalista. E ele tem uma obra belíssima, uma obra muito interessante, acho que foi a tese de doutorado dele, ou tese de professor titular da Federal do Paraná, que ele é professor federal da Federal do Paraná, de civil. Então ele tem um livro muito interessante chamado Tutela do Patrimônio Mínimo. Então, na execução, nós temos essa incidência forte dessa tutela do patrimônio mínimo. Então, o mínimo existencial, como um corolário da dignidade humana. Né? Se você pegar o outro ministro supremo, o Luiz Roberto Barroso, ele tem também um livro muito bom chamado Dignidade, Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. E o Barroso ele fala o seguinte, olha, dignidade humana é uma palavra difícil de explicar. É um conceito aberto, um conceito indeterminado. Né? O que é dignidade humana? Então ele faz uma divisão em 3 elementos sobre dignidade humana. Dignidade humana enquanto valor intrínseco, que é a ideia de proibição de coisificação das pessoas. Você não pode coisificar as pessoas. Coisas têm valor, pessoas têm dignidade. Então, essa ideia de valor intrínseco, né? Então, aqui você assegura o direito à vida das pessoas, considerando que todas as pessoas são dignas, todas as pessoas são dotadas de igual valor. O princípio da igualdade, você extrai daqui. Proibição de tortura, proibição de lesão à integridade física das pessoas, né? De respeito à integridade física, à integridade psíquica das pessoas. Então, você extrai essa ideia daqui, da dignidade humana enquanto valor intrínseco. Outro autor que fala muito bem disso, para mim, ele é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, é o Daniel Sarmento. Eu tenho um livro específico sobre dignidade humana. Vale muito a pena o livro dele. Aliás, tudo que ele escreve. Eu compro todos os livros. Se ele escrever receita de bolo, eu vou comprar. O Barroso, então, o ministro Barroso,
ele fala, então, que é essa primeira dimensão, valor intrínseco da dignidade. A segunda dimensão da dignidade humana é a ideia de autonomia. Autonomia. As pessoas, elas precisam da valor liberdade, da liberdade como algo essencial para a sua vida digna. Então, e a liberdade, ela é retratada pela autonomia. É o respeito à autonomia das pessoas. Autonomia privada, que é os direitos das escolhas existenciais. Você tem o direito de ser o que você quer ser. Cada um tem o seu projeto de felicidade. Ah, você quer ter tatuagem ou não, é problema seu. Você quer ter orientação sexual homoafetiva ou heteroafetiva, esse é problema seu, né? Enfim, cabelo verde, amarelo ou sem cabelo, é problema seu. Então, cada um tem o seu projeto existencial, cada um tem o seu projeto de felicidade. Isso integra a dignidade humana na subdimensão autonomia privada. Nós também temos o direito a uma autonomia pública, que é o direito de participar da vida em sociedade, direito de nos candidatarmos a cargos públicos, direito de votar, né? Direito de participarmos de concursos públicos, de nos habilitarmos para cargos públicos, né? De magistrados, de promotores de justiça, desde que atendidos os requisitos legais. Essa é a autonomia pública, participar da vida pública da sociedade. E outra subdimensão da autonomia é a ideia do mínimo existencial. As pessoas, para que elas tenham liberdade, as pessoas, para que elas tenham a sua autonomia resguardada, elas precisam ter um mínimo existencial. E aí você justifica direitos sociais, como direito à saúde, educação, né, direito à moradia. Então, que são mínimos, né, pautas mínimas, para se conferir dignidade às pessoas. Então é a partir daí, né, que os civilistas e também alguns processualistas civis desenvolveram a tese, né, de que, olha, o princípio da patrimonialidade, ok, ele é um princípio reitor, né, do sistema executivo, o devedor responde com o seu patrimônio, está lá no 391 do Código Civil, no 789 do Código de Processo Civil, tudo bem, ele vai responder com todo o seu patrimônio, mas é o patrimônio útil. O que é o patrimônio útil? É o patrimônio extraído aquilo que deve integrar um mínimo existencial, um mínimo patrimonial para a sobrevivência do devedor. E aí nós vamos fazer a análise do artigo 833. Lá fala, por exemplo, salário é impenhorável, tudo que é fruto da sua remuneração é impenhorável, a não ser que seja para pagar débito alimentar, que aí é dois conflitos, né, de sobrevivência, né, então, e como o débito alimentar geralmente é uma criança que está pedindo, então ele tem primazia. Há uma autorização legal para que se penhore o seu salário, sua remuneração, sua pensão, sua aposentadoria, se for para pagar débitos alimentares, né? E também aquilo que ultrapasse 50 salários mínimos, né, que é 1% da população, ou menos, né, que vai ganhar mais de 50 salários mínimos. Aí, o que ultrapassar 50 salários mínimos é livremente penhorável. Lá fala também, né, vestuário, sua roupa é impenhorável, os seus livros, ó, tudo que guarnece a sua residência, né, os seus móveis, exceto os de elevado valor. Então, eu até brinco com os meus alunos, invista em livros. Os livros são impenhoráveis. Tudo que for útil, a lei fala isso, 833 é muito interessante, ele fala, tudo que for útil para o desenvolvimento da atividade profissional da pessoa é impenhorável. Então, a minha câmera aqui é impenhorável, meu computador é impenhorável, porque eu preciso disso para ser professor, para ser advogado, né, a minha impressora, né, as cadeiras que eu sento, meus clientes vão sentar para eu atendê-los, tudo impenhorável, né? Então, pequena propriedade rural, então tem um leque ali muito grande. Materiais de construção são impenhoráveis, a não ser que seja penhorado o próprio imóvel onde vai ser feita a construção. É bem interessante o 833, depois vocês deem uma olhada nesse artigo. Então, esse artigo 833 é como se fosse uma ressalva a esse princípio da patrimonialidade, né? Como se ele fosse a exceção ao princípio da patrimonialidade. Então, ele visa tutelar o devedor, assegurando a ele um patrimônio mínimo, um mínimo existencial, tá? E tem uma outra lei também que vocês já conhecem bem, vocês devem se lembrar lá do direito civil, né, do direito de família, né, e na parte geral também do direito civil se fala, que é o do bem de família, né? O
bem de família legal, que está lá na Lei 8.009, né, de 1990. Então, também visa assegurar o patrimônio mínimo das pessoas. Então, é bem interessante esse princípio. E não se preocupe, quando nós formos falar sobre penhora, na aula de penhora, eu vou falar, olha, o que é uma penhora? Quais os efeitos da penhora? E depois eu vou falar sobre os bens impenhoráveis. E aí nós vamos fazer a análise, inciso por inciso, do artigo 833. Então, aqui apenas para contextualizar com relação ao que está previsto com relação ao princípio da patrimonialidade. Tá bom? Pois bem, o próximo princípio, então, também muito interessante, é em favor também do devedor, é o da menor gravosidade. O princípio da menor gravosidade. Também é um princípio que protege o devedor. Esse princípio, olha só que interessante. Para que haja essa proteção do devedor, para que esse princípio incida, o devedor ele tem que ter ali um acervo patrimonial. Ou seja, tem que ter mais de um bem passível de ser penhorado. Né? Ele é um contraponto ao princípio da patrimonialidade. Porque a execução ela tem que se desenvolver de forma equilibrada. Então, aqui, quando se fala em menor onerosidade, menor gravosidade, está dizendo o seguinte, que o devedor responde com o seu patrimônio, todo ele, mas podendo escolher, havendo um acervo patrimonial, ele tendo mais de um bem passível de responder pelas suas dívidas, a execução ela tem que se desenvolver de forma menos onerosa, menos gravosa para o executado. Então, é na perspectiva do executado que deve-se pensar a execução nesse ponto, né? Para manter um equilíbrio. Então, nós vamos ver que o devedor ele pode pedir a substituição do bem penhorado. Imagine o seguinte, ele tem lá no acervo patrimonial dele, ele tem uma casa que ele aluga, tem um terreno, tem um carro, né? Daí vem o credor, e o credor ele tem a prerrogativa de indicar o bem a penhora, ele vai lá e manda e pede para penhorar a casa que está alugada. E ele precisa daquele aluguel para sobreviver. Então, ele pode chegar, o devedor vai ser intimado, né, da penhora, sempre que houver uma penhora, tem que intimar o devedor. Então, o devedor vai ser intimado. E aí, ele vai poder pedir a substituição do bem à penhora. Com fundamento nisso, neste princípio da menor onerosidade. Ele vai dizer o seguinte para o juiz: olha, excelência, penhorou essa casa, né, que é de minha propriedade, só que eu tenho outro bem, eu tenho um terreno, eu tenho um carro. Então, eu gostaria de pedir a substituição do bem penhorado, deste bem penhorado por outro, porque para mim vai ser menos oneroso, para mim vai ser menos gravoso. Então, eu vou sentir menos falta, né, do terreno do que dessa casa. E o terreno, ele atende, né, pelo valor da avaliação, o valor dele de mercado, ele atende o pagamento daquela execução, dessa execução. Só que, desculpe, o devedor ele tem um ônus argumentativo. Não basta ele dizer que para ele é menos oneroso. Não basta. Ele tem que ainda ter um ônus argumentativo de dizer para os magistrados, para o juiz, de que a execução também não vai sofrer um prejuízo. Então seria muito simples, né? Eu indico lá um terreno, uma fazenda cheia de grilagem, né? Cheia de poceiro, cheia de sem terra, que o valor de mercado dela vai ser lá embaixo, né? Não vai conseguir vender, não vai conseguir transformar aquilo em dinheiro, e quem vai ser prejudicado vai ser o credor. Então, olha só, o devedor pode pedir a substituição do bem à penhora? Pode. Mas ele tem que demonstrar que aquele bem que está sendo indicado à penhora não vai prejudicar o andamento da execução. Às vezes ele indica um carro amarelo, que é extremamente difícil de vender, né? Um Fiat Marea, que não vai vender nunca, né? Então, nós temos certos bens que são problemáticos. Você não vai vender. Não vai conseguir. E aí que vai tomar o prejuízo é o credor. Então,
esse detalhe é importante. O devedor, ele pode pedir substituição do bem, baseado no princípio da menor onerosidade, que para ele é menos gravoso, para ele é menos oneroso. Então, que a penhora recai sobre o bem X e não sobre o bem Y, tá? Então, ele pode fazer isso. Mas ele tem o ônus, então, argumentativo de provar e demonstrar que aquele bem indicado por ele, que ele pediu a substituição, não vai prejudicar a execução. Tá? E tem uma outra questão muito interessante sobre esse princípio. Este princípio, ele não funciona, ele não incide se o devedor tiver patrimônio único. Então, se ele tiver só uma casa ou só um terreno, ele não tem outro bem passivo de ser penhorado. Ou ainda que ele tenha, vai ser impenhorável, por ser, por exemplo, bem de família, né? Ou ele precisa para trabalhar, né? Imagina, motorista de Uber. Então, ele não pode indicar o carro dele a penhora. Ele precisa daquilo como fonte de renda. Né? Então, quando ele tem só um bem livre e desembaraçado no seu acervo, né? Se o bem é único, então você não tem opção. Você não tem opção. O credor não vai ter opção de falar assim, vou escolher o bem que vai causar menos prejuízo ao devedor. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Então, se o patrimônio é único, se o bem é único, não incide esse princípio. Esse princípio da menor onerosidade, ele só vai incidir se tivermos possibilidade de escolha. Escolha. Se tiver possibilidade de escolha, ok. Então tem que ser de forma menos agressiva ao devedor. Tá? Essa é a lógica. Tudo bem? Bom, temos aqui um último princípio, que é gigantesco. Gigantesco. Eu preciso, então, falar sobre boa-fé objetiva, que fala a ideia de lealdade, né? Então, a boa-fé objetiva, ela vem lá do direito privado, né, das tratativas negociais, dos contratos. Vocês estudaram lá em direito contratual, no artigo 422, lá em direito civil, né, da parte geral também, o artigo 113 do Código Civil fala sobre boa-fé. O artigo 186 também fala a questão dos ilícitos, né, do ato ilícito. A boa-fé, ela foi transposta para o processo civil, que antes era apenas um princípio regente aos negócios jurídicos, aos contratos. Isso foi transplantado não só para o processo civil, mas como para o sistema processual, para o sistema jurídico como um todo. Você fala hoje em dia de aplicação da boa-fé objetiva, o dever de lealdade, né? Você fala isso para todos os ramos do direito. Em direito administrativo, né, que é uma outra matéria que eu gosto muito, nós temos vários precedentes, né, de aplicação do princípio da boa-fé objetiva no âmbito administrativo, o que é muito interessante. Porque a ideia de boa-fé, nós temos duas ideias. Né? A boa-fé subjetiva, que é o estado de consciência da pessoa de estar agindo conforme o direito. E nós temos a boa-fé objetiva, que é o dever de lealdade, de inspirar a confiança. Isso é inerente a comportamento. Comportamento. Então, isso foi criado, isso foi edificado no âmbito contratual, do direito contratual. No antes, durante e depois das obrigações contratuais. A responsabilidade pré-contratual, a responsabilidade contratual e a responsabilidade pós-contratual. As partes devem agir em todas essas etapas, no pré, no durante e no pós-contratual, conforme a boa-fé. Ou seja, com deveres de lealdade, de inspirar no outro a confiança, proibição de comportamento contraditório, dever de informar, né? Até pus aqui, né, alguns desdobramentos muito interessantes, né? A ideia nuclear, né, a ideia central da boa-fé objetiva é a lealdade e tutela da confiança. Essa é a ideia central, né? É o que distingue a boa-fé objetiva da subjetiva. Agora, lealdade, dever de lealdade, que é a ideia maior. Quando se fala em boa-fé objetiva, os autores que escrevem sobre isso falam que há deveres anexos, deveres laterais, que nada mais são desdobramentos da boa-fé. E aí nós temos todas essas dimensões. Dever de informar, que é um desdobramento da boa-fé objetiva.
proibição de comportamento contraditório, conhecido como venire contra factum proprium, surrexio e suppressio, tu quoque, e duty to mitigate the loss, dever de mitigar as próprias perdas. Perceba, né? Latim, né? Duas expressões latinas. Aqui eu coloquei a versão em português, mas tem isso aqui também é chamado de venire contra factum proprium, latim também, vem lá do direito romano, e duty to mitigate the loss, que é do direito internacional privado, que é uma das dimensões também da boa-fé objetiva. Para eu explicar isso, eu vou precisar de pelo menos 1 hora. Então, e o desdobramento disso no processo de execução. Então, tendo em vista um adiantar da hora, eu não vou conseguir, não tenho tempo para explicar isso na aula de hoje, então eu vou deixar para a gente falar sobre isso na próxima aula, nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai destrinchar a boa-fé objetiva, vamos fazer todos os desdobramentos disso na execução. Então, o foco é na execução. Beleza? Então, eu aguardo vocês lá. E próxima aula, então, falaremos sobre isso. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, estou ao dispor. Muito obrigado. Até mais, gente. Obrigado.